Boa noite. Movimento o corpo, quem precisar. Descruzar as pernas um pouquinho. Se reorganizar, para a gente ouvir. Charlotte Jokubeck. No livro Sempre Zen. Como introduzir a prática do Zen no seu dia a dia. Hoje ela vai falar o esforço para viver experiências de iluminação. Que de fato a gente não tem, né? Uma de minhas citações favoritas do Shoyoroku diz o seguinte: da árvore fenecida brota uma flor. Depois de cessadas toda necessidade, toda compreensão humanas, há a compaixão e a sabedoria. Esse é o estado Buda. Pessoalmente, duvido que já tenha existido uma pessoa que tenha realizado por completo esse estado. Ou talvez tenham existido uns poucos na história de toda a humanidade. Entretanto, confundimos as pessoas que têm grande poder de discernimento com a realidade de um Buda inteiramente iluminado. Portanto, vejamos o que poderia ser o processo de tornar-se Buda, acompanhando-o em retrospectiva. Para essa criatura completamente iluminada, talvez um ser hipotético, não existiriam limites. Não haveria no universo nada que ela não pudesse pronunciar sem aquele qualitativo Namo Dai Bossa, unido com o grande ser iluminado. Você e eu não podemos dizer de verdade que isso se aplica a tudo. O máximo que podemos fazer é ampliar nossa capacidade para fazê-lo. Um Buda seria, no entanto, aquele ser capaz de dizer daquele modo que poderia unir-se sem limites nem obstáculos a tudo que existe no universo. Bem, antes dessa total iluminação, existe um estado de completa integração pessoal. Claro que para essa pessoa há ainda confinamentos e limitações, e dessa forma existe algum ponto em que a integração deixa de ser plena. Apesar deste ato, isso é o que se poderia chamar de integração mente-corpo, estado raro e maravilhoso, o estado da unidade. A maioria das pessoas encontra-se em um dos estágios que levam a esse estado, o que significa que não pode possuir integralmente nem próprio corpo. Qualquer tensão corporal significa que não podemos possuí-lo por completo. Não diremos que somos um corpo, e sim que temos um corpo. Aquém deste, existe um estado em que estamos completamente desprovidos de corpo, pensando que somos apenas uma mente. Antes dele, há um outro estado em que não conseguimos ser donos de nossa mente, pois dividimos e afastamos parte dela também. Dependendo de qual seja nosso condicionamento neste preciso momento, só podemos enxergar até aí, e só podemos abarcar essa extensão de conhecimento. O último estado que citei é tão restrito, tão limitado, que qualquer avanço além do perímetro conhecido é causa de temor. Se um elemento for introduzido cedo demais, seu efeito será devastador.
Aí podemos encontrar muito dos efeitos estranhos e perniciosos inerentes à prática. Para essa pessoa confinada, o universo parece um pinguinho de luz. Se introduzirmos uma luz tão brilhante como o sol nesse espaço, a pessoa pode enlouquecer. E, às vezes, isso de fato acontece. Participei de sessões em que havia gritarias, berreiros, empurrões. Você tem que conseguir, você tem que morrer. As mulheres e os homens chorando a noite inteira, e para os poucos que já conseguem suportar essa pressão, tudo corre bem. Aqueles que não estão prontos e que são boas moças e bons rapazes, irão se concentrar e atravessar essa fase, superando todos aqueles estágios iniciais do desenvolvimento e chegando ao ponto de que, por um momento, vêm. Eles têm uma abertura. É bom? Não necessariamente. Para os que estão prontos, essa experiência é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sentem-na antes de a terem e estão preparados para a sua vinda. Mas para quem não está preparado, pode ser prejudicial, deixando de produzir bons resultados e, aliás, causando o oposto, verdadeiros malefícios. O mestre pode estreitar de propósito e concentrar a visão do aprendiz, instruindo-o a trabalhar num koan como o koan mu. Koan, não sei se tem pessoas novas entrando hoje, mas koan é uma prática muito usada por uma escola chamada Rinzai, escola budista Rinzai, muito antiga, mais antiga do que a Soto Zen, que é a nossa escola, e que usava o koan de uma forma sistemática. O koan são pequenos diálogos entre o mestre e o discípulo, para que o discípulo possa transcender essa mente lógica, racional, reflexiva, né? Então, são, às vezes, diálogos quase que a gente que é difícil até com essa mente lógica entender, né? Mas é um trabalho muito forte e muito íntimo, e ele é feito no tete-a-tete, né? O professor e o aluno nesse encontro. E o primeiro koan é o mu. E esse koan, ele traz o seguinte diálogo. O aluno pergunta ao mestre: mestre, o cão tem a natureza Buda? E o mestre responde mu, como uma negação. Porém, a pessoa que não estiver preparada em nível emocional para essa tarefa, pode talvez praticar de outro jeito, melhor para ela. Deve-se interferir com uma grande cautela. Uma experiência prematura de iluminação não é necessariamente boa. Ter essa vivência é perceber que somos nada, não eu. E não há nada no universo exceto mudança. Deparamos com esse imenso poder fundamental que somos nós. Dar-se conta disso, quando o momento está pronto, é uma experiência libertadora. Entretanto, para quem não estiver preparado, é aniquilação. E mesmo para quem está pronto para viver esse instante, talvez seja preciso despender muitos anos praticando, com os níveis já superados de maturação, limpando-os e aperfeiçoando-os. Alguns mestres tiveram experiências enormes com os estados avançados, mas não com os iniciais. Com certeza eles vêm. No entanto, essa visão em si, quando não está muito bem integrada, pode criar equívocos, e não a harmonia e a paz. Talvez acreditemos
que uma experiência de iluminação seja como ganhar uma fatia de bolo de aniversário. Para Shuden hoje, hein? E para o Hugo Matsumoto também. Formidável, quero isso. Contudo, houve alguém que mencionou essa experiência comparando-a a uma joia maravilhosa. A menos que a estrutura esteja firme o bastante para superá-la, tudo pode se despedaçar. Não é sensato simplesmente pegar qualquer um que se veja na rua e forçá-lo. Alguns mestres não entendem isso. Trabalham de modo intuitivo e sem compreensão suficientes das diferenças entre as pessoas. Há muitos anos, perguntei a uma grande pianista: como posso melhorar minha execução desse trecho? Estou tendo dificuldade em tocá-lo. Ela respondeu: ora, é fácil, só faça assim. Para ela, era simples e fácil, mas para mim não adiantou nada. A dificuldade continuava existindo. O que estou pedindo a vocês é que sejam pacientes. Encontro pessoas que vêm praticando sentar há muito tempo, dotadas de um certo poder e discernimento, porém bastante confusas, porque sua evolução não vem sendo equilibrada. Esse equilíbrio não é fácil de pôr em prática. Quando praticamos o sentar, começamos a saber quanto somos complicados. Talvez existam em nossos eus complicados vários pequenos turbilhões que peçam a interferência de especialistas em outros campos para ajudar-nos. O Zen não toma conta de tudo, isso é importante, o Zen não toma conta de tudo. Quando o nível de intensidade da prática se eleva cedo demais, há o perigo de desequilibrar a pessoa e precisamos ir mais devagar. Não deveríamos ver muito antes da hora. Por que então falar sobre iluminação? Quando a pessoa está pronta, quando essa ânsia de conhecer é forte, é evidente para o mestre e para o aluno o que fazer em seguida. Isso é uma pergunta. É evidente para o mestre e para o aluno o que fazer em seguida? Precisamos trabalhar pacientemente nossas vidas, nossos desejos por sensações, segurança e poder. E ninguém aqui está livre disso, nem mesmo eu. Dessa maneira, peço-lhes que reexaminem alguns de seus pensamentos a respeito do querer conseguir a iluminação e encarem as incumbências que devem ser feitas com perseverança e inteligência. Mediante uma prática paciente, nossa vida pode crescer de modo constante em termos de poder e também integração. Então, o poder será usado para o bem de todos. Toda vez que voltamos nossa mente para o presente, o poder se desenvolve. Vocês estão me ouvindo? Sim, sensei. Tá, porque a minha tela entrou uma atualização, eu não estou vendo vocês, mas é importante só saber se vocês estão ouvindo. Pode continuar. Toda vez que voltamos nossa mente para o presente, o poder se desenvolve. Toda vez que efetivamente tomamos consciência de nosso devaneio mental, o poder se desenvolve aos poucos, bem devagar. Segue-se uma genuína tranquilização e um autêntico aclaramento da mente e do corpo. É óbvio, podemos reconhecer essas pessoas apenas olhando-as. Durante esta vida, se praticamos bem, existe a certeza de nos adiantarmos no caminho, talvez até contando com experiências de iluminação para mostrar por onde ir. Muito bem, mas não subestimemos o trabalho constante que temos de fazer em relação a todas as ilusões
que o tempo todo interrompem nossa jornada. Consideremos a série de imagens do boi, por exemplo, que é os 4 touros, né? Aquele quadro, os 10 ox. Por exemplo, as pessoas querem logo saltar da primeira para a última. Contudo, podemos estar na 9ª e escorregar de volta para a 2ª. Os progressos não são sempre permanentes e sólidos. Poderíamos estar no 10º desenho há algumas horas e depois, no dia seguinte, voltamos ao 2º outra vez. Nos retiros, nossas mentes ficam claras e silenciosas, porém basta que alguém se aproxime e nos critique. Numa árvore fenecida, brota uma flor. Ou, como diz na Bíblia, a menos que morras, não nascerás de novo. E claro, nossa prática é morrer devagar, passo a passo, desidentificando-nos de forma gradual de tudo o que nos estiver contendo. Se estivermos apegados a algum lugar, ainda não morremos. Por exemplo, podemos nos identificar com nossa família. Desidentificarmos-nos de nossa família não significa não amá-la, ou desconsiderar seu marido, namorado, amiga. Quanto mais praticamos, menor se torna essa necessidade. O amor torna-se maior e a necessidade menor. Não podemos amar algo de que precisamos. Se necessitamos de aprovação, ainda não morremos. Se necessitamos de poder, se precisamos ter uma certa posição, se não nos for tranquilo executar os serviços mais triviais, então não morremos. Se necessitamos ser vistos de uma determinada maneira, ainda não morremos. Se queremos as coisas ao nosso modo, não morremos. Eu não morri em nenhum desses sentidos. Simplesmente estou consciente dos meus apegos e não mais atuo a partir deles o tempo todo. Porém, ter morrido significa que esses apegos não estão mais aí. Nesse sentido, um ser realmente iluminado não é humano. E não conheço ninguém assim. Já estive na companhia de pessoas notáveis durante muito tempo e ainda não encontrei ninguém desse jeito. Portanto, contentemo-nos com o ponto em que estamos e com um trabalho dedicado. Para nós sermos como somos, neste ponto do tempo é perfeito. À medida que nos identificamos cada vez menos com elementos externos, podemos incluir cada vez mais coisas em nossa vida. Esse é o voto do Bodhisattva. Por conseguinte, na proporção em que nossa prática amadurece, podemos fazer mais, podemos incluir mais, podemos servir mais. É isso que constitui realmente a prática Zen. Sentar dessa maneira é o caminho. Portanto, pratiquemos com tudo que temos. O máximo que posso ser é a pessoa que sou neste exato momento. Posso vivenciar isso e trabalhar com isso. É tudo o que posso fazer. O resto é sonho do ego. O voto do Bodhisattva, para quem não sabe... deixa eu desbloquear. O anfitrião pediu para você... Ok.
Tá feito? Perfeito, Sensei. Hai. Não, a rua não está aparecendo, né? Não tô? Não. Para mim tá assim. Agora sim, agora ela tá. Tá sim, para mim. Sim, para mim não está aparecendo, Sensei. É o não eu. Agora eu tô, agora eu não tô. Agora eu tô. Gente, eu não sei vocês, mas eu leio a Jocubeck e me dá uma Tá amplitude, aqui. Achei. me dá, sabe? Parece que o coração fica... Tá vendo, Dikiro? É muito incrível. Eu estava falando do voto do Bodhisattva, como eu acho que tem pessoas novas entrando. O voto do Bodhisattva é o voto da nossa escola Mahayana, que é o voto de salvar todos os seres, né? Bodhisattvas são seres que tiveram experiência da iluminação, despertaram, mas fazem um voto, um compromisso de permanecer até que todos os outros seres despertem. E a gente pode entender também cada um de nós como bodhisattvas, porque cada um de nós nos relacionando, né, em vida comunitária, a gente é, de fato, um bodhisattva um para o outro, porque a gente ajuda o outro a superar questões, a seguir no caminho. Às vezes, por nossas limitações, né, a gente provoca o outro também, né? Então, somos bodhisattvas uns dos outros, né? Porque somos seres que nos colocamos à disposição da Sangha, né? Porque nos disponibilizamos para a prática em Sangha. Eu gostei muito aqui, teve uma frase dela que, de todas as vezes que eu reli, eu nunca reli dessa forma. Porque esse capítulo é um pouco, ela fala sobre esse esforço que a gente tem de ter experiência da iluminação e como isso pode ser equivocado, danoso, né? Enfim, que esse não deveria ser o objetivo, né, da nossa prática. Mas ela fala de não subestimar o trabalho constante que a gente tem de fazer, o trabalho constante de trazermos de volta, de romper com essa mente deludida nessa busca pela iluminação. Que o esforço, a diligência é no sentido de trazer de volta, de perceber quando eu estou completamente iludido, né? E essas ilusões interrompem, de fato, a jornada para esse estado desperto. Não sei se deu para entender, né? Mas para mim foi bem interessante essa colocação. Quer dizer, não se preocupe em ter a experiência da iluminação, se preocupe em perceber quando você saiu, né? Quando você se perdeu num processo deludido, em pensamentos ilusórios, né? Que de fato é o que acabam com essa possibilidade de perceber que você já é desperto, né? E essa sequência de perguntas sobre se você já morreu para isso, eu achei bom também, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Sensei, Ai, me parece, bem no comecinho do texto, você leu como se fosse, não é um koan, mas no comecinho do texto fala sobre do galho fenecido brota a flor. uma flor. Novamente, dos textos que eu tenho lido, tem essa sensação de um certo esvaziamento, de um certo Morrer. esgotamento,
uma certa morte, né? E aí, desse silenciar, depois de um certo desgaste de toda a tentativa de um eu de racionalizar, você realmente se entrega a esse lugar vazio, né? A essa morte. E aí disso brota o que seria um possível estado iluminado. É o que a gente, é o que muitas vezes a gente fala, essa ideia de abrir mão, né? Né? Por isso que a Joko é uma mestra que sempre insistiu muito com a experiência dos retiros. Você vai ver quantas vezes no livro ela vai falar, até porque eu acho que essas palestras foram todas feitas em retiros, as transcrições, né? Porque no retiro a gente pode experimentar esse esvaziamento, né? Nós que já fizemos mais de um retiro na vida, de mais de um dia, né? A gente sabe que o primeiro dia, primeiro, segundo dia, a gente vai nesse esgotamento do corpo, da briga com o corpo, com a rotina, com com a programação, querendo forçar a programação, querendo fazer no meu ritmo, naquilo que eu planejei, né? E depois a gente esgota a mente, né? Quando o corpo parece que se assenta um pouquinho, é a mente que fica trabalhando para tirar a gente do compromisso de ficar. E quando a gente entra no ritmo do retiro, o programa do retiro, a programação já flui, você já não fica pensando tanto no horário, não fica olhando tanto no relógio. Parece que aquela rotina, o teu corpo e tua mente já criaram uma unidade com isso e com as tarefas que acontecem, né? A leitura do sutra, a passagem do livro, a vela que acaba, servir o chá. Então, parece que isso tudo vai fluindo e você tem esse... O comum é o terceiro dia a gente girar junto com a roda, nem forçando, nem empurrando, nem sendo forçado por ela, né? E o que se diz, o que é muito comum, é que a partir do terceiro dia do retiro, é que a gente tem a possibilidade de entrar nesse fluxo, né? Primeiro e segundo a gente briga, e o terceiro pode ser que a gente se entregue, que é essa a ideia, né? De vazio, de não eu, de morrer. Você morre para quê? Você morre para uma ideia de algo. Você morre para essa tentativa sua de controlar, para essa tentativa sua de impor algo que está na tua criação mental, que está só na tua ideia, né? Então, você acaba fluindo com o retiro, você acaba fluindo com a vida, que é o que ela fala, a gente esgota toda a tua ideia sobre a vida para poder viver ela plenamente. Então, essa ideia da árvore fenecida, brota a flor, eu acho que é isso, quando esgotou, né? Aquela árvore que parece que morreu, ela ela tá exuberante, né? Ela tá linda, ela tá brilhante. É isso aí. Muito bom, Roquil. Estamos com saudade de retiro, né? Nossa, eu tô doido para que chegue dezembro, acabe tudo isso e a gente possa se enfiar todo mundo junto, um colado do lado do outro, respirando tudo junto, sem máscara. Naquele calor de dezembro. É, aquele calor assim, sabe? Que você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Quero correr daqui. Tô doido para fazer isso. O Ratsu Sesshin vai chegar. É isso aí. Alguém mais? Então vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.
Boa noite, Sensei. Feliz aniversário, Shuden. Cadê? Vamos cantar parabéns? Parabéns. Beijo pra você. Nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aniversário dele.